Ora bem, aula 2 é para resolver o guia prático 7. Eu vou dar inicialmente aqui a matéria do guia prático 7. São duas, strings e arrays. Arrays já falámos um bocadinho para trás quando falámos de animação de figuras. Falámos um pouquinho de arrays, mas muito pouco. Portanto, aqui vamos falar mais um pouquinho de arrays e depois ainda vai existir mais um outro guia sobre arrays. Ora bem, strings, vamos então começar pela parte mais simples, strings. Este vídeo, que o vídeo projetor tem aqui assim uns flicks, todos quando falha. Vamos começar por olhar para a documentação da classe string. Onde é que está a documentação da classe string? Pode vir ao menu Help, JDK Documentation. Portanto, vai abrir aqui este ficheiro CHM. Procuram por string e encontram a classe string. Portanto, Help. Antes da gente JDK. fazer o trabalho, antes da pessoa entregar o início, veja lá se consegue meter lá na net a nova versão do projeto. Certo. Faz uma coisa, envia-me um e-mail, é mais fácil. Envia-me um e-mail que assim fica registado. Fica registado e assim não esquece. Ora bem, portanto, temos aqui a classe string. Outra possibilidade, portanto, se forem à página da disciplina, tem aqui o link para a classe string. Link para a classe string. Ou então, se forem ao Google, escrevem Java JDK 7 class string. Portanto, também é fácil encontrar a documentação toda. Portanto, a documentação na versão 7 portanto, já vem com um aspecto totalmente diferente, já vem com CSS por trás, portanto, já tem um aspecto diferente. Isto é o aspecto que tem a versão 7, a versão 6 está mais clean. Portanto, podem já o que quiserem. Portanto, esta é a informação do 6, esta é a informação que vem com. Aqui assim acaba por isto ficar muito mais junto uma das outras aqui. Parece que tem muito mais informação a versão 7 do que a versão 6. Ora, vamos então dar uma vista de olhos a isto. O que é que temos aqui na documentação? Temos os construtores da classe. Portanto, para criar uma string podemos utilizar o construtor por omissão, o construtor que recebe um array de bytes. Então, temos aqui muitos construtores, um construtor que recebe uma string, outra string, o construtor a receber string buffer ou string builder, outros tipos de strings. Então, temos aqui várias possibilidades para a criação de uma string. E além disso, temos também a abreviatura, que é isto. A pessoa pode abreviar, em vez de estar a fazer string str é igual a new string ao parênteses e enviar. Depois então a frase que se pretende, pode-se utilizar esta abreviatura. Vamos ver isso aqui. Eu vou criar um novo projeto. GP7. Novo projeto. Guia prático 7. Criar projeto e criar uma classe GP7. Portanto, uma classe normal GP7. Vamos apagar tudo por aqui. Compilar classe. Daqui a pouco
vimos aqui para o GP7. Para já vamos fazer as coisas aqui. Uma classe normal, não é? Uma CodePad. É uma classe normal, tipo classe. GP7 é uma classe tipo classe. Já agora, o que é que são estes tipos todos que temos aqui, em termos de classes? Começar aqui pelo último tipo, ACM Graphics Program. Quando se cria uma classe deste tipo, quer dizer que estamos a criar uma janela gráfica para a aplicação. Portanto, isto é um programa com uma janela gráfica. Console Program, portanto, isto é um programa com uma janela emotexto. Applet é semelhante aqui ao ACM Graphics Program. Portanto, aqui o ACM Graphics Program na verdade é um applet, só que depois tem outras coisas. Tem aqui informação adicional aqui da biblioteca ACM. Portanto, este tipo são semelhantes. Nós para já o que vamos utilizar principalmente são classes, o ACM Console Program e Graphics Program. Portanto, são estes três tipos que nós vamos utilizar principalmente. Classes abstratas, isto fica para programação 2, interfaces fica para programação 2, unit test vamos ver no fim do semestre, enum, assim, isto depois se for necessário, ou em P1 ou em P2, depois podemos falar em enumerações. Mas o principal para utilizar são classes, aqui o ACM Console e o ACM Graphics Program. Portanto, estes são os três tipos principais que vamos utilizar. Depois os outros, sim. No mercado de trabalho, a fazer programas disso, o que se usa mais é umas classes normais e isso. Sim, geralmente, o que se usa sempre são classes normais, geralmente. Portanto, aqui a biblioteca ACM ensina-se principalmente a nível de ensino. Portanto, essa biblioteca é mais a nível de ensino, que é uma coisa que é relativamente fácil de aprender e por isso estamos aqui a utilizar. E daí a razão de geralmente isso aparecer só a nível de ensino. Ora bem, criar strings. String S1 vai ter, por exemplo, o hello. Se fizer S1, tem aqui o conteúdo, eu posso apanhar o objeto. E agora com o objeto eu posso chamar os métodos que existem no objeto. Portanto, os métodos de instância que existem. Criar uma nova string S2. Portanto, o S2 vai ter o mesmo conteúdo do S1. E vou criar uma outra string S3. S3 que é igual. Agora colocar aqui a sintaxe completa. S3. Okay, temos 3 strings, todas elas têm o mesmo conteúdo. Portanto, S1 e S2 foram criados com esta abreviatura, dado que não se colocou ali o new string. E agora será que S1 é igual a S2 e S2 será que é igual a S3? Então, eu quero saber se S1 é igual a S2 e depois quero saber se S2 é igual a S3. Isto vai dar true. E será que S2 é igual a S3? False. Porquê? Portanto, o S3 é assim, o S3 foi criado desta forma, atenção. Porque a S2 é simplesmente escrever hello e a S3 é criar uma string a dizer hello. Mas assim, todas são strings, tudo isto são strings. Não, mas é que a S3 é criar uma string dentro de uma string. Não. É só uma string só. Portanto, eu posso aqui
Ora bem, o S1 que está aqui assim. O S1 é uma string, tenho aqui o hello. O S2 está aqui, também tem a mesma coisa. O S3, sim, todas as strings são iguais. Todas as strings têm o mesmo tamanho, todas as strings são iguais. Podem dar 2 cliques aqui no ícone, têm acesso. Aqui há as variáveis de instância, portanto, o count, que é o tamanho, o número de caracteres são 5, o conteúdo interno é o hello. Ora bem, então vamos aqui a algumas notas. Portanto, quando se criam strings na forma abreviada, ao criar strings na forma abreviada, se o conteúdo for o mesmo, o compilador otimiza isto e cria só uma string. Portanto, neste caso, entre o S1 e o S2, S1 e S2 são duas referências para a memória para o mesmo objeto. Na verdade, aqui assim, só há um objeto entre o S1 e o S2. Na verdade, houve aqui uma otimização entre o S1 e o S2 de forma que isto fique só num único objeto. Em relação ao S3, não, em relação ao S3 já foi criado um novo objeto. Daí isto já não ser otimizado e... Isto está mal escrito aqui o hello, mas tudo bem. Hello. Mas isto... Não está. H-E-L-O. Parece esquisito. Se calhar está bem, mas parece esquisito. Uma coisa aqui assim. Se calhar é de ser quinta-feira. Que... Aqui isto parece aqui esquisito. Portanto, aqui temos otimização de memória. Portanto, isto na verdade ele cria só um objeto entre estes dois. E aqui ele vai criar um novo objeto. Aqui também muito queremos que ele crie um novo objeto. Ora bem, o operador igual, o que isto faz é, quando são objetos, verifica se a referência é a mesma. Portanto, verifica se o objeto é o mesmo objeto. Portanto, isto está só a olhar para o endereço de memória. Portanto, isto não está a comparar o conteúdo. Para comparar o conteúdo, temos aqui assim o método equals. O método equals é o método que é utilizado para efetuar a comparação de dois objetos. Portanto, este método equals já existe nas classes todas que estão criadas na biblioteca Java e é este método que tem que ser invocado para verificar se dois objetos têm o mesmo conteúdo ou não. Vamos ver isso. S1.equals a S2. Portanto, isto vai dar verdade. S2.equals S3 deve dar verdade. Vamos dizer que tudo está falso? Está falso porque isto está a comparar endereços de memória. Enquanto que no primeiro caso o S1 e o S2 isto foi otimizado o endereço de memória para um único objeto. Aqui não, portanto, como são endereços de memória diferentes, vai dar falso. Olha, isto porquê? Porque quando temos uma string, portanto, a string chama-se, por exemplo, S1. O S1 não é mais do que uma referência para a memória onde vai estar um objeto. No primeiro caso comparou só os endereços de memória, no segundo já comparou o objeto em si. Sem o conteúdo. Sim, essa é a diferença. Portanto, o S1, e acontece é que o S2, como isto foi otimizado, ele aponta todo para o mesmo objeto. Portanto, o S1 e o S2 aponta para o mesmo objeto. Como ele faz a comparação destes valores, o igual está aqui a só comparar estes valores, então o endereço é o mesmo. O objeto é o mesmo, o endereço é o mesmo.
Portanto, isto é uma questão que devem ter sempre em atenção, que ele otimiza a memória quando a pessoa utiliza aqui a sintaxe abreviada para a criação de strings. Ora bem, mais métodos. Portanto, obter o caractere que está numa certa posição, obter o caractere e devolve um inteiro que corresponde à entrada da tabela Unicode, efetuar a comparação de duas strings. Este método compareTo é muito utilizado, tanto como o equals. Este é um daqueles métodos que é muito importante, o compareTo. compareTo devolve um inteiro, devolve -1, 0 ou 1. -1 se a primeira string for menor que a segunda, 0 se as strings forem iguais, 1 se a primeira string for superior à segunda string. Isto serve para quê? Isto serve para, por exemplo, ordenar. O método sort vai chamar o compareTo, que é para saber se são iguais, se um é menor, se até é maior ou menor. 0 é igual. Menos 1 quer dizer que a primeira é menor que a segunda, e se for 1, a primeira é superior à segunda. Portanto, eu vou agora aqui dar um exemplo. É tudo 0. Sim, aqui é tudo igual, aqui dá tudo igual. Vou dar aqui um outro exemplo. Hello.compareTo world. Portanto, é um valor negativo. Tendo um valor negativo quer dizer que o hello é menor que o world. Isto até vai dar -1 e não aqui um valor negativo. Portanto, é um valor negativo. Agora, se ser igual... porque o world ocupa mais memória. Não, porque assim, tem a ver só com o abecedário. O H aparece primeiro do que o W. Portanto, ele compara isto. Compara a ordem alfabética, e pela ordem alfabética o H aparece primeiro. Agora, se fizer ao contrário, world.compareTo hello. Ok, isto deu nome positivo, 15. Portanto, isto geralmente programa-se a função compareTo a devolver -1, 0 ou 1. Portanto, aqui está a devolver negativo, 0 se é igual, ou positivo se o primeiro é superior na ordem alfabética ao segundo. Agora, o porquê do 15, vamos lá ver. W menos H igual a 15. Portanto, este 15 é a diferença entre o W e o H. Portanto, entre o W e o H existem 15 letras. Daí dar este valor. Portanto, colocam o caractere W, é o apóstrofo W menos o apóstrofo H, resultado dá a diferença na tabela ASCII entre esses dois caracteres. Sim. Sim, isso ao contrário vai dar os 15 negativos. W menos H menos o W. Ao W, sim. Isto porquê? Porque tanto o H é o código, o A é o código 65. Setenta e cinco, 66, 67, 72. O W deve ser igual a 70, 80. Vai ser para isto.
O A é 65. O A é 65, o A maiúsculo. É tudo abaixo. Está bem lá, que A maiúsculo está aqui, que é o 65. O W está aqui, que é o 87. Portanto, ele faz a diferença entre o 87 e o 65 para aqueles 15. Aí vamos continuar. Método que junta uma string ao outro ao fim de uma string. Isto também é igual ao operador mais. Portanto, se fizer hello espaço aspas ponto concatenar com world, portanto ele junta no fim, vai juntar ao fim desta string esta string. Isto é a mesma coisa que efetuar hello mais, dar aqui um espaço, ficar igual a world. Adicional mais funciona como a função que junta duas strings. Não, é assim, o espaço é só para eu colocar aqui, para explicar o espaço entre duas palavras, só por isso. Eu pego na primeira string e junta a segunda à primeira. A partir do momento em que nós consideramos que a world é uma Sim. string, quando aparece a world é sempre uma string. Sim. Cola as duas, sim, o mais faz igual. Portanto, assim, as duas coisas são equivalentes, o mais é igual, é equivalente aqui ao método que junta as duas strings. Portanto, o mais é equivalente aqui a esta função. Com que? Faz uma coisa que mais. Junta as duas strings. As duas métodos são equivalentes, estes dois. Ora bem, juntar duas strings, verificar se uma string contém outra, contém aqui uma sequência de caracteres. O equals é importante. Verificar se uma string termina com uma determinada string, um determinado sufixo. Depois também tem o begins with, acho que tem aqui o begin, no caso não tem, mas tem a atenção que é o starts with. Sim, então aqui o outro é o inverso, é starts with. Verificar se uma string começa com um certo prefixo. Exemplo. Será que isto começa com esta palavra? Start. Falta ali um S. É true. Portanto, o hello world começa com a palavra hello. E termina com aquelas três consoantes.
mais métodos. Portanto, verificar se termina com uma determinada string, verificar se são iguais, verificar se são iguais e ignorar letras maiúsculas e minúsculas. Formatar, a seguir podemos ver isto aqui, o formatar. Obter, este aqui é um método estático, portanto esta pessoa pode ver isto, também pode ver isto a seguir vou mostrar isto com o println. Quando já dá o println, quando chegamos ao println, depois eu mostro também este método. Este método é semelhante ao println. O println tem ali também um formato que também aceita isto. Ora, fazer conversão para outros tipos de dados, obter um array com os bytes todos. Index of. Verificar qual é a posição onde está um determinado caractere. Ou verificar qual é a posição onde está uma determinada letra. Portanto, ou uma letra ou uma string. Aqui é uma string. E começar a procura a partir de uma determinada posição. Ora, em que posição é que está o espaço? Portanto, temos 0, 1, 2, 3, 4, o espaço está na posição 5. Portanto, isto começa no 0, isto tem que dar a posição 5. Portanto, o espaço está na posição 5. Portanto, isto devolve a primeira posição onde se encontra uma determinada string. Portanto, o espaço está na posição 5. Avançar, marcar aqui avançar. IsEmpty verifica se a string está ou não vazia. Vamos ver aqui o isEmpty. Aspas, aspas, ponto isEmpty. Isto dá true. Então se for aspas, aspas é uma string vazia. Tudo o resto vai dar false. Last index of, portanto a última posição onde aparece um caractere ou onde aparece uma string. Length, portanto isto devolve o comprimento da string, quantos caracteres tem a string. Length devolve o comprimento da string, portanto isto tem 11 caracteres. Portanto, tem desde o 0 até ao 10. Portanto, ser isto. Char at o caractere que está na posição 0 dá o H. O caractere que está na posição 10 dá o D. O caractere que está na posição 20 dá erro. Não há posição 20. Conta. O espaço conta.
Portanto, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 com espaço, 7, 8, 9, 10, 11. Temos aqui 11. 11. Na posição 10, está o D. Porque isto começa na posição 0, isto é até a posição 0. Posição 0, 1, 2, portanto, se tem 11 caracteres, o último está na posição 10. Continuar. Replace, trocar dentro da string uma string por outra. Ora bem, o replace e o split, portanto, estes métodos recebem expressões regulares e não strings. Portanto, temos de ter atenção que às vezes a pessoa quer separar ou fazer uma procura e então isto recebe expressões regulares e não strings. Então eu vou mostrar o split. O split permite, por exemplo, o split recebe uma expressão regular a indicar como é que a pessoa quer separar a string e depois isto devolve um array de strings. Eu vou fechar esta janela, que não precisa. Imaginemos o seguinte, eu tenho aqui o Hello World e agora eu quero Hello World aqui e eu quero apanhar as diversas palavras que existem nesta frase. Então chego aqui e faço split, abro parênteses, aspas e espaço aspas e separo esta frase em um conjunto de palavras. Isto está aqui, que é um array, portanto separa em estas duas palavras. Mas separa no espaço, se preciso, por exemplo, all, Sim. ele... Se separa com os O's. Vamos separar isto pelo O. Aqui, em vez do espaço, coloca-se o O minúsculo. Enter. E agora o resultado é este. E agora, por exemplo, eu quero separar isto pelas vogais todas. Ou pelo A, ou B, ou C, ou D. Quero separar pelas vogais. Neste caso só ficou o W numa posição. Só ficou o W porque ele apanhou, ele pegou no O, separa, portanto isto está a primeira parte, isto agora vai dar a segunda. Agora a segunda parte vai ser o espaço, o W, o O, é o separador, nesse caso o O é o separador. Sim, separa com o O. Sim, através do O vai aqui separando, portanto ao separar através do O temos aqui três partes. Ora, nova janela, regular expression online. Ora, expressões regulares. Ora, expressões regulares. Portanto, esta é uma matéria que geralmente eu penso que não é ensinada aqui no curso, mas que isto é muito útil, por exemplo, para compiladores, para fazer procuras de informação de forma complexa. Portanto, existem muitos editores que atualmente já permitem fazer procuras através de expressões regulares. Um exemplo, aqui escrevi um texto. Yesterday. Ora, imaginem, por exemplo, eu tenho este texto e eu quero neste texto procurar os números todos.
Como é que vocês fazem uma procura dessas no editor de texto? Para procurar os números. Sim, mas geralmente, ora, eu vou copiar isto. Ctrl C. Vamos aqui chamar o Notepad++. Notepad++, fechar isto e abrir aqui assim. Notepad++. Tem aqui, Ctrl V. Ctrl Find. Find. E como é que eu agora aqui consigo procurar um número? Ora bem, eu quero apanhar os números todos. Quero apanhar aqui os números todos. Portanto, se eu só quisesse apanhar o 29, eu fazia procurar o 29. E ele procurava o 29. Mas eu quero apanhar os números todos. E não o 29. Ora bem, para isso, sobre aqui, o Notepad++ tem aqui sim a opção de expressões regulares. Portanto, utilizar expressões regulares. Ora, o que são estas expressões regulares? As expressões regulares têm uma sintaxe diferente. Eu vou aqui mostrar a sintaxe. Ora bem, temos aqui a sintaxe para expressões regulares. Um pontinho apanha um caractere qualquer, exceto o Enter. A barra ponta é para procurar um pontinho. O chapéu é para começar no início da string, a procura, começar no fim. E depois tem por aqui muitas outras possibilidades diferentes. Portanto, existem livros só a explicar isto. Portanto, isso é uma coisa complexa mesmo, existem livros só a explicar isto. Expressões regulares. Eu vou dar aqui o exemplo, aqui neste. Por exemplo, eu quero apanhar só os números. Então eu vou dizer que eu vou querer apanhar desde o caractere 0 ao 9. Isto mais do que uma vez, que aí apanhei os números todos. Portanto, 0 ou mais caracteres do 0 ao 9. Portanto, rapidamente encontrei aqui os números todos. Portanto, esta expressão regular, se agora utilizar esta expressão regular aqui no Notepad++, procurar o quê? Procurar isto. Find. Ora bem, regular expression. Colocar o cursor cá em cima. Procurar o próximo. A ver se encontrou cada um dos dígitos. Isso faz o quê, professor? Ele aqui o asterisco não está a funcionar, mas o mais funciona. O que isto faz é procura os números que tiveram texto. É o que isto faz. Portanto, é a procura de números dentro de um texto. Mas aí procura superiores a 9, Não, procura. O que é que procura? Entre parênteses retos, eu estou a dizer que eu quero alguma coisa entre o dígito 0 e o dígito 9. Ou seja, o 0, 1, 2 até ao 9. O mais quer dizer que eu quero isto uma ou mais vezes. Portanto, quer que eu procure isto uma ou mais vezes. Portanto, daí ele apanhar estes dois números. Imaginem, por exemplo, que eu quero apanhar só as vogais. Portanto, o A, E, I, O, U. Então eu vou chegar aqui e digo que quero A, E, I, O, U. Quero apanhar uma coisa dessas uma mais vezes. Apanhar ali calé. Anda aqui nas vogais. Portanto, as expressões regulares permitem fazer procuras muito complexas que de outra forma era impossível. Close.
quer avançar, portanto, é preciso ter atenção que há aqui vários métodos que recebem expressões regulares. Okay? Às vezes a pessoa vai à procura de uma coisa qualquer, mas depois o caractere pode ser interpretado como uma expressão regular. Há que ter atenção a isso. Ora, verificar se inicia com uma certa string, obter parte de uma string, portanto isto tem a parte desde um índice até ao fim, ou então desde uma posição inicial até a uma posição final. Portanto este método também é muito utilizado, o substring. Eu quero, por exemplo, desde a posição 4 até ao fim. Desde a posição 4 até ao fim. Ora bem, 0, 1, 2, 3, 4, desde o 4 até ao fim. Eu quero do 4 ao 7. Desde a posição 4 até a posição 7. Portanto, sempre foi necessário obter uma parte de uma string. Este método é muito útil, o substring. Tem que perceber que o primeiro é incluído e o outro é excluído. Sim, portanto, 4 é este, 5, 6, 7, este aqui já é excluído. Portanto, do lado esquerdo intervalo fechado, do lado direito intervalo aberto. Portanto, substring, passar para letras minúsculas, passar para letras maiúsculas. O trim remove espaços ou caracteres vazios no início ou no fim de uma string. Portanto, isto é útil quando a pessoa está, por exemplo, a ler um ficheiro, que às vezes no início aparece um período de espaços, depois aparece a informação, depois no fim pode aparecer um espaço e o enter. Portanto, isto permite eliminar no início e no fim só. Um exemplo. Muitos espaços. Ok, tudo bem, sim, não é importante. Portanto, o que é importante é que este espaço todo no início e o espaço todo aqui no fim, ele remove isto tudo. Mas só no início e só no fim. Portanto, no meio fica tudo igual. Não há método para remover no meio? Remover no meio, assim, a pessoa pode fazer um replace. Eu posso pegar nisto, ponto, replace, remover o espaço por aspas, aspas. Troco o espaço por aspas, aspas. Portanto, aqui estão a remover os espaços todos. Remover o espaço por um pontinho. Colocar um pontinho a vez do espaço. Portanto, não está um espaço, fica um pontinho. E agora, por exemplo, eu quero trocar todas as vogais pela letra X. Eu quero trocar as vogais todas pela letra X. Portanto, isso já é necessário uma expressão regular, qualquer coisa como do género, procurar a E, I, O, U, isto 0 ou mais vezes, vamos trocar isto pela letra X. Portanto, aqui então utilizar uma expressão regular, ele não trocou nada. Ora bem, deixa eu ver o replace. O que é que faz aqui o replace? Só confirmar que o replace recebe a expressão regular. Ora bem, replace. Não, o replace não, mas o replace all sim. Replace all recebe a expressão regular. Replace all. Portanto, recebe uma expressão regular, procura
Aqui o asterisco. O asterisco apanha também caracteres vazios ou os caracteres que são, chamamos aqui os espaços. Portanto, é isto. Procurar uma destas consoantes e depois trocar pela letra X. Também substituir os espaços. Sim, porque aqui o asterisco pode ser também, aqui o asterisco também vai apanhar os espaços. Portanto, isto tem a ver com o que é o asterisco aqui na expressão regular. Expressões regulares, vamos aqui ajuda. Quick reference, asterisco. Asterisco 0 ou mais. É assim, enquanto que o 0 ou mais é 1 ou mais. O asterisco é 0 ou mais. Achar que assim, isto de 0 ou mais elementos, 0 ou mais elementos daqueles elementos todos, 0 ou mais daqueles, 0 ou mais, o espaço é uma coisa como 0 elementos daqueles. O problema é esse. O 0 ou mais, se for 0, também aceita e troca. O problema é esse. Portanto, isto, 1 ou mais, portanto, tem que ter pelo menos um elemento. Se colocarem um mais, tem que ter pelo menos um elemento daqueles. Portanto, tem que ter pelo menos uma vogal. Se for o asterisco, pode ser 0 vogais. Se é 0 vogais, ele troca. É o que tínhamos aqui. Também mesmo que ele encontrasse o 0, ele ia trocar. Ora bem, trocar tudo, trocar só a primeira vez. Vimos o split que pode fazer, portanto, divide uma string por uma expressão regular e devolve um array de strings. Verificar se a string inicia com uma string, devolver um array com os caracteres todos, conversão para menor, maior. Vimos o trim. Assim, estes são os principais. Temos aqui assim os principais. Depois existem outros métodos que já são menos utilizados. Ora bem, visto isto, vamos então aqui só ver um outro exemplo. Por exemplo, eu quero pegar aqui no Hello World. Quero pegar no Hello World e quero trocar as palavras. Quero que o resultado dê World espaço Hello. Portanto, quero trocar estas duas palavras. Como é que isso se faz? Portanto, primeira coisa, vamos procurar onde é que está o espaço. Depois obter a substring desde o 0 até ao espaço e depois desde o espaço até ao fim da string. E depois troca-se. Portanto, obter a posição onde está o espaço. Portanto, obter a posição onde está o espaço. E agora utilizar o substring para obter cada uma das palavras. Portanto, tentem fazer. É só o vídeo do chão. Sim, realmente estava na sala errada. Não estava era a 8. Mas como deram a chave errada, tudo bem. Não. Nós ficamos aqui.
Portanto, temos o índice onde está o espaço. Agora eu quero a substring desde a posição 0 até ao espaço. Então assim ele tem a primeira palavra. Isto é preferível colocar o hello world numa string para depois utilizar sempre esse nome. Portanto eu tenho para aí o, deixe-me ver, string S5 toma valor de hello world. Mais fácil fazer assim. S5 é isto. E agora faço S5.substring a parênteses desde a posição 0 S5.index of o espaço. Eu tenho a primeira parte. Obter a segunda parte. É fazer isto e coloquei mais um. Obter a segunda palavra é desde a posição onde está o espaço mais um, da posição seguinte até ao fim. E agora juntam-se estas duas strings e obtém-se então a string ao contrário. Ora bem, dúvidas? Vamos então fazer aqui um exercício ali dentro da classe que é para ficar isto mesmo programado. Substring é para quê, professora? O substring é obter parte de uma string. Parte de uma string. Parte de uma string aqui estou a obter desde a posição 0 até a posição onde está o espaço. Daí obter a primeira parte. E depois aqui assim, obter desde a posição onde está o espaço mais um, desde a posição seguinte até ao fim. Ora bem, este hello world até agora, portanto, o hello world já teve um L, 2 L's, 3 L's. Portanto aqui, pode ser que a média dê 2, 1, 2, 3, pode ser que a média dê 2. E ficam os L's corretos. Ora, vamos agora passar então aqui para esta classe GP7 e vamos fazer aqui um exercício. GP7, vamos criar aqui uma classe. A classe já temos, vamos criar aqui um método. Então eu vou criar um método que recebe um nome em inglês, no formato inglês,
portanto, o último nome, vírgula, o resto dos nomes todos, e faço a conversão para o formato em português. Ok, temos aqui um exemplo. Se o método receber esta string, vai devolver isto neste formato. Então, a primeira coisa, verificar qual é a posição onde está a vírgula. Ou antes disso até podemos criar umas pré-condições, obrigar a que o primeiro nome tenha que ter uma vírgula. Portanto, o nome tem que ter uma vírgula. Antes disso até posso dizer, o nome tem que ser diferente de nulo. Isto é, tem que existir uma string mesmo. Tem que existir o objeto e não uma referência para nada. Quer perceber que aqui neste caso, S1 e S2 são endereços na memória onde mostrar o objeto. Mas se o objeto não existir, isto realmente fica nulo. Até que não há nenhum objeto. Portanto, tem que existir um objeto. Portanto, isto é uma pré-condição. Vamos colocar uma pré-condição de que a string não pode ser vazia. Ou então, posso escolher isto de forma mais simples assim. Portanto, não pode estar vazio. Not name is empty. A string não pode estar vazia. Mas ainda mais do que isto, que é depois de eu remover os espaços no início e no fim, a string não pode estar vazia. Senão eu posso dar uma string só com espaços e no fim, na verdade, aquela string está vazia. Ora, esta condição já engloba a anterior. A anterior não é necessário. Portanto, como esta aqui já engloba a anterior, eu vou colocar esta em comentário. Agora, como é que eu digo que a string tem que ter uma vírgula? Portanto, eu quero uma pré-condição que diz que a string tem que ter uma vírgula. Name.index of. Portanto, se eu for procurar a vírgula,
ao procurar a vírgula, a gente vai dar a posição onde encontrar a vírgula. Ou se a vírgula não existir, vai dar -1. Portanto, para dizer que isto tem que ter uma vírgula, tem que dizer que isto é diferente de -1. Portanto, indicar que o nome tem que ter uma vírgula. Portanto, a posição onde se encontra a vírgula tem que ser diferente de -1. Portanto, a ideia é, se uma das pré-condições falhar, portanto, falha aqui a instrução assert. Portanto, ele nunca inicia o código se falhar uma das... Portanto, eu prefiro que falhe aqui as pré-condições do que depois falhe o código. A ideia é falhar mesmo aqui assim. Portanto, se há alguma coisa mal, tem que falhar aqui nas pré-condições. Ora, em compilar eu vou mostrar isto. Portanto, aqui vou só colocar aqui um return null. Só para isto compilar. E agora eu vou aqui exemplificar as pré-condições. Vamos chamar este método, portanto criar um objeto e depois chamar o método e verificar que ele falha aqui se eu der uma string vazia, se eu der nulo, ou se eu der uma string só com espaços, ou se eu der uma string sem a vírgula. Portanto, podem ir à interface gráfica, ao início do J, criam um objeto e depois chamam um método. Coloquei em comentário porque esta condição, a terceira condição já inclui esta. O ponto de exclamação é para negar o resultado. Portanto, sem o ponto de exclamação, era uma coisa que verificar se isto é igual a true. O ponto de exclamação é verificar que isto é igual a false. Eu vou agora utilizar aqui essa interface aqui ao lado. Portanto, aqui com o lado direito criar um novo objeto. Temos aqui um novo objeto e agora aqui chamar o método. Chamar o método, ele pergunta qual é a string que eu quero enviar e você, eu quero enviar nulo. Não quero enviar nada. Ele falha aqui. Falhou na primeira. Voltar a chamar. Agora vou enviar uma string vazia. Falhou aqui. Agora vou enviar uma string só com espaços. Falha também aqui. Que ele limpa os espaços todos e depois ela fica vazia. Chamar uma string com... Chamar o método e enviar uma string sem a vírgula. Falhou na condição seguinte. Só uma vírgula. Só uma vírgula funciona. Assim funciona aqui. Se enviar só uma vírgula, funciona. Pelo menos passa as pré-condições. Se enviar uma string com uma vírgula, passa as pré-condições. Portanto, o resultado deu nulo.
Portanto, ele executou tudo, portanto, aqui passou as pré-condições. Professor, então e se tiver 2 vírgulas? Ok, é assim, portanto, isto agora há muitos outros métodos que se pode validar, não é? Ou ter 2 vírgulas, ou ter só a vírgula e não ter mais nada. Portanto, agora aqui assim. Sim. Por causa da ordenação. Sim. Se há 3 nomes, se há 2 vírgulas, já vai andar. Não, mas é assim, se tem mais nomes. G. Arthur G. Então isso ficava Arthur G. Ponto assim. Portanto, se tem mais nomes, geralmente tem que ter uma vírgula. Geralmente tem que ter só uma vírgula. Não. E não aparece 2 vírgulas. Sim, tem só para o último nome aqui. Ok, vamos agora então. O trim faz o quê? O trim remove espaços no início e no fim da string. Portanto, se eu tiver uma string só com os espaços, o trim remove os espaços todos e depois vai dar vazio. Compila isto, dá para compilar? Sim, compila sim. Sim, dá para compilar e a pessoa pode executar e ver as pré-condições a funcionar. Chama ao método, cria um objeto, chama ao método. Ora bem, como é que se acaba esta função? Portanto, é necessário procurar onde é que está a vírgula, a posição onde está a vírgula, depois obter o que está antes e o que está depois e trocar. Vamos então à posição onde está a vírgula. Bem, a posição onde está a vírgula é isto. Portanto, já estava aqui atrás. Agora vamos obter o last name. O que é isto aqui assim? Last name. O último nome é name.substring desde a posição 0 até a posição onde está a vírgula. Então temos o último nome. É obter a substring desde a posição 0 até onde está a vírgula. Portanto, como isto é intervalo aberto onde está a vírgula, quer dizer que já não apanha a vírgula. Os restantes nomes como é que agora eu obtenho os restantes nomes? Pós mais um, até ao fim. Então é só fazer isto. Portanto, obter os restantes nomes é obter tudo o que está a seguir à vírgula. E agora é só devolver o resultado. O resultado será este others, os restantes nomes, mais
lavo 8 mais um espaço mais o last name. Posso colocar aqui uns trims que é para ele ir removendo aqui se houver aqui espaços no início ou no fim. Se houver espaços no início ou no fim, ali o trim remove os espaços no início ou no fim. Recapitulando, o que é que temos? Temos uma função que recebe um nome em inglês, no formato em inglês, um nome neste formato. Portanto, primeiro aparece o último nome, depois aparece vírgula, depois aparecem os restantes nomes. E queremos que a função devolva o nome no formato em português. Aí falta um N em português. Convert from English to Portuguese. Aí. Convert from English Portuguese. Volta aqui um N no fim. Obrigado. Portanto, recebe o nome em inglês, devolve o nome em português. Temos aqui a pré-condições. Portanto, a string não pode ser null, quer dizer que temos que ter um objeto. Depois de remover os espaços no fim e remover os espaços no início, isto tem que ser diferente de vazio. Portanto, não pode ter vazio. Not is empty, não pode ter vazio. Vamos verificar a posição onde está a vírgula. Se a vírgula não existir, ele devolve menos 1. Portanto, isto tem que dar diferente de menos 1. Quer dizer, tem que existir a vírgula. E depois é fazer o código então para trocar isto, que é procurar a posição onde está a vírgula. O último nome, portanto, last name, portanto, isto é desde a posição 0 até à posição onde está a vírgula. Que é isto que temos aqui, desde a posição 0 até à posição onde está a vírgula. Os restantes nomes é desde a vírgula mais 1, para apanhar este espaço, vírgula mais 1 até ao fim. Portanto, isto aqui assim, apanha desde este espaço até aqui. A gente vai ter aqui os espaços. Então depois remove-se os espaços no início e no fim, tanto dos outros nomes como do last name, e adiciona-se um espaço aqui no meio. Portanto, é isso que se faz. Dúvidas? Mas isso, o trim não quer dizer que tenha sempre espaços, não é? Só em caso de... Então, é assim, o trim só remove espaços se existirem, né? Portanto, se existir espaço no início, ele remove, se não existir, não faz nada. Mas só por causa de... Sim, por exemplo, porque aqui neste caso vai apanhar um espaço aqui assim. Aqui vai apanhar espaço. Mas como a pessoa podia ter, por exemplo, aqui assim, o nome assim juntinho, portanto, eu estou a apanhar tudo a seguir à vírgula e depois só vejo espaços remove-se. Aqui com o trim. Compilar, vamos executar isto. Criar um novo objeto. Ok, temos que criar um objeto. Vamos executar o método. Executar o método. Vamos enviar. Onde é que o professor criou o... O objeto aqui que ele está lá à direita, aqui é logo o primeiro, new. New, agora aqui que ele está lá à direita, método. String, aspas, Joseph Arthur.
Joseph, Arthur, ele tem que dar o nome em português. Arthur Joseph. Se enviar null, ele tem que falhar na pré-condição, que é o local certo para ele falhar. Se enviar uma string só com espaços, também tem que falhar na pré-condição. Se enviar uma string sem a vírgula, tem que falhar na pré-condição. Portanto, está a funcionar que ele está a falhar nos diversos sítios. Ora bem, antes do intervalo, vamos rapidamente duplicar isto tudo. Duplicar, Ctrl+C, Ctrl+V. E vamos criar um método ao contrário. From Portuguese to English. Método ao contrário. Portanto, agora vai receber um nome em português e vai devolver o nome em inglês. Criar outra classe? Não, criar outro método dentro da mesma classe, criar outro método dentro da mesma classe. Portanto, podem duplicar. Sempre podem duplicar esse método que já existe. Duplicam isto tudo, copy paste, fazem um copy paste do método que já têm. E agora queremos alterar isto tudo. Agora o método vai fazer o inverso. Portanto, agora este método recebe um nome em português e devolve o nome em inglês. Não, o outro método está aqui em cima. Portanto, isto é só duplicar o método. Quero que dupliquem o método, façam copy-paste do método e agora alterem só aqui assim o nome do método, os comentários, que agora faço o contrário. Portanto, o nome em português tem que ter pelo menos um espaço. Quer dizer que tem que ter pelo menos duas palavras. Sim. Portanto, temos que procurar onde está o último espaço. A posição é igual name ponto, não é index of, não. Tem que ser o last index of. O último espaço. Nós queremos saber onde é que está o último espaço. Mas aí eu vou inicialmente colocar aqui um trim porque pode ter espaços no fim, então vai apanhar espaços no fim que não interessa para nada. E agora ponto last index of. Colocar aqui um trim para remover espaço, pode o nome ter espaço no fim, isso não interessa para nada. A última posição onde está
o espaço. Portanto, esta aqui é a posição que nos interessa. Isto porquê? Porque imaginem que o nome é isto. Imaginem que o nome era isto. Eu tinha aqui uns espaços no início, tenho aqui espaço no início, tenho aqui espaço aqui no meio e tenho aqui espaço no fim. Se a string for esta, eu quero aqui o trim remove espaços no fim, remove espaços no início, trim, e depois isto, o last index off é apanhar este último espaço aqui, que é este aqui. Que é isso que interessa para obter a seguir o último nome. Obter o último nome, portanto, é desde a posição mais a posição é onde está o espaço até ao fim. Portanto, isto é o último nome. Portanto, o pós é onde está o espaço, mas eu não quero o espaço, então é espaço mais um. Obter os restantes nomes é desde a posição 0 até à posição onde está o espaço. Mas como a posição onde está o espaço já é intervalo aberto, já não apanha o espaço. E agora é, então, criar o resultado. O resultado é o last name, ao qual eu vou juntar vírgula espaço, ao qual eu vou juntar os outros nomes. Portanto, eu aqui posso colocar o trim mais uma vez para remover espaços. Pode haver aqui espaços no início ou no fim. Aqui o trim é mais por uma segurança que outra coisa qualquer. Assim eu tenho a certeza de que o last name, se tiver espaço no início ou no fim, são removidos. A mesma coisa que os outros nomes, se tiver espaço no início ou no fim, são removidos. Está a funcionar antes do breakfast? Está a funcionar. Sim, eu vou só escutar, ver se está a funcionar, se a funcionar. Eu vou colocar aqui ao lado. Aqui assim, criar um objeto. Temos aqui o objeto, chamar o método, from Portuguese to English, colocar aqui, nome em português, José António, e em inglês deu António José. Ok, então é isso que se pretende.